O sol cortava o deserto como uma lâmina quente. O ar tremia em ondas sobre a areia e as pedras. Preso ao tronco escuro de uma mesquite solitária, o homem respirava com dificuldade, a garganta riscada pela sede e pelo pó. Seus olhos semicerrados buscavam qualquer sombra, qualquer sinal de água. Havia marcas de corda nos punhos e sangue seco onde a pele se ferira, mas não havia medo no rosto dele. Havia uma resignação dura de quem aceitara um destino imposto. Perto, do outro lado de uma corrente de vento, uma menina se movia entre as pedras como se fosse parte delas. Pequena, fina, olhos atentos como de um animal, cabelos presos num rabo rústico, pés descalços acostumados ao calor. Ela inclinou a cabeça e observou o homem por um tempo que podia ser contado em respirações. Se você gosta de histórias que mostram como um ato de coragem muda destinos, fica até o fim deste conto. Curta, inscreva-se e conte nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença ajuda a levar mais histórias como esta adiante. A menina se chamava Aka. Tinha 8 verões e aprendeu com a avó a ouvir o deserto. Sabia quando o vento vinha carregado de corrente de tempestade, quando uma raposa passara na trilha e até quando um cavalo se aproximava. Agora, o deserto lhe sussurrava um perigo antigo e um pedido mudo. Ela se aproximou devagar, rastejando entre tufos de arbustos até ficar por baixo da mesquite. O homem preso não a temera nem a agradeceu. Os músculos ao redor da boca tremiam de dor e de algo mais pesado, a vergonha. Havia uma veste de trabalho gasta, um lenço vermelho amarrado ao pescoço que se destacava como uma ferida de cor viva. No pé, preso por uma corda solta, um pequeno amuleto de prata com uma pedra azulada brilhava sob as partículas de poeira. Parecia, de algum modo, pertencer àquele lugar, embora o homem parecesse estrangeiro. Aka sabia 2 coisas com a precisão das crianças: o canto seco das aves que rondavam corpos e a regra que a avó lhe repetira noite após noite: não deixa ninguém morrer na sombra da mesquite. A primeira vez que ouvira a frase, riu. Agora, ajoelhada, sentiu as palavras baterem como um martelo. Ela olhou ao redor. Não havia ninguém. A trilha levava na direção da estrada de pedras, onde mercadores e viajantes passavam, mas também havia risco. A mesma estrada atraía cobras e coiotes, e havia histórias sobre homens que pregavam punhos e tiravam tudo de quem dormia na poeira. A menina aproximou-se do homem e, sem falar, tocou a ponta do lenço vermelho. O tecido parecia tão fino quanto lembranças. Ele se contraiu com a sensação, abriu os olhos e por um instante a surpresa falou antes da desconfiança. Aquele olhar, quem sabe pela falta de ameaça nos olhos da criança, se amoleceu. Água, ela disse, num sopro, apontando para o cantil que pendia do cinto do bolso. Homem. Ele tentou falar, mas a língua parecia uma lixa seca. Ela sorriu, um gesto sem alegria, e passou os dedos no metal. O cantil estava vazio. Aka tirou do próprio pequeno saco um pedaço de couro com restos de água que a avó deixara, mais uma provinha de esperança do que um recurso, e ofereceu ao homem. Ele bebeu, devagar, como quem temer rolar de novo para o chão. Enquanto bebia, a menina desatou o nó que prendia o tronco com uma destreza que lembrava as mãos experientes da avó. A corda cedeu com um ranger preguiçoso. Ele caiu no pó como se o mundo todo tivesse soltado suas amarras. A menina o puxou para uma sombra mais próxima, arrastando o corpo sem que ele percebesse, aterrando-o entre 2 pedras quentes. O rosto dele mudou. Havia em volta um silêncio pesado. As asas distantes de um abutre cortando o horizonte, e abaixo, o coração de Aka batendo alto como um tambor. Quando ele começou a falar, as palavras eram fragmentos como ossos secos. Traição, mercadores, deixaram, por uma dívida que eu não devia. A voz falhava, mas havia algo nobre ainda, um código que rejeitava a mentira fácil. Aka ouviu, entendendo mais do sentido do que da história. Sabia que as palavras entre adultos eram caminhos tortuosos. Sua avó a instruía a confiar no que as ações mostravam. A ação agora era clara. O homem precisava de abrigo e cuidado. A caminhada até a aldeia não foi longa em distância, mas parecia fazê-los atravessar uma era inteira. Aka arrastou, carregou, fez pequenas pausas e se certificou entre olhares temerosos de que não havia um corpo que fosse o preço de sua coragem.
Na margem da trilha, entre pedras, encontrou uma pequena poça guardada em sombra. Água estagnada, mais água. Usou um pano para coar, como a avó ensinara, e encheu o cantil do homem. Ele dormiu sem reclamar, e ela o vigiou como se fosse o último segredo do mundo. Ao entrarem na aldeia, a visão de Aca foi recebida com um misto de curiosidade e reserva. As tendas arqueavam-se como costelas de animais antigos. Fumaça subia em fitas finas das fogueiras. O cheiro das ervas secas e da comida fumegante preenchiam o ar. A avó de Aca, uma curandeira de mãos firmes e fala medida, estava sentada perto de uma roda de crianças quando a menina voltou. Ela levantou os olhos com uma rapidez que só anos de atenção lhe davam. Não havia surpresa na face da anciã. Havia somente um reconhecimento, uma decisão que não precisava de palavras. Trouxeste um homem, disse a avó, e ninguém no acampamento fez alarde. A notícia correu em passos obedientes. O ancião, avô de Aca e líder ponderado, aproximou-se com passos que pareciam medir o tempo. Observou o homem amarrado, as cordas, o lenço vermelho, o amuleto de prata. Viu também a firmeza nos olhos da neta e deixou que o silêncio preenchesse a questão por ele. No interior da tenda da curandeira, o homem foi despido de suas roupas com a modéstia possível. Os ferimentos limpos com fios de ervas molhadas, pomadas aplicadas com mãos que sabiam buscar a pele sob a poeira. Não houve pressa. A avó murmurava instruções, mais para si do que para os outros. Água em pequenas doses, repouso, não forçar a garganta. Aca ficou às margens, aprendendo, tocando apenas quando permitida. À noite, quando as chamas baixaram e as estrelas se dispersaram como cacos de vidro, a menina sentou-se perto do homem e desenhou na areia com um graveto as linhas de uma árvore. A árvore tinha raízes longas que se estendiam além do desenho, e Aca apontou para ele com a ponta do graveto como se explicasse algo simples e definitivo. Nós todos nascemos de raízes que não se veem. O homem ouviu e por um momento pareceu entender. Meu nome é Yuri, ele disse, numa voz que trazia sotaques de terras longínquas, de trilhas que cruzavam fronteiras e cidades poeirentas de outros tempos. Fui deixado. Ele não acrescentou detalhes e a avó não perguntara por hora. A tribo dava abrigo e depois decidiria. Os dias que seguiram foram curativos e reveladores. Aca observava Yuri despertar aos poucos para o mundo do deserto. Aprender a reconhecer o cheiro de folhas moídas para a febre, a sentir as formas do vento que previam tempestade. Ele aprendeu também a ouvir de verdade, não apenas as palavras, mas os silêncios, os gestos, os pequenos rituais que mantinham uma aldeia unida. Havia no modo como as crianças partilhavam pão, como os homens retiravam pedras para abrir espaço ao fogo, uma disciplina de honra que tocava algo vívido nele, como quem encontra uma peça perdida de si mesmo. A avó de Aca, cujo nome se pronunciava com respeito, embora fosse preservado pelas gerações como uma marca de autoridade, não se apressou a julgar. Viu no homem sinais contraditórios, cicatrizes de viagem, olhos que olhavam para o céu antes de voltar para os outros e uma arma guardada, mais por hábito do que por uso. Perguntou-se e perguntou ao ancião sobre a história que ele contara entre cacos de luz, mercadores que o traíam. O ancião escutou e traçou caminhos legais e antigos. Nas palavras dele, não havia pressa por sangue, mas havia necessidade de verdade. Yuri teve pesadelos as primeiras noites, memórias de tremores, de mãos que apontavam, de lanternas afastando-se. Em sua mente, o homem que era chamado mercador e que fora um aliado em jornadas, agora surgia como traidor que deixava outro homem morrer para salvar o próprio negócio. Havia também, mais profundo que o rancor, um peso de culpa. O homem preso no tronco lembrava-se de decisões não tomadas, de um contrato quebrado, de um cavalo vendido por medo. Sentia que fora punido por sua própria fraqueza. Aca, em silêncio, curava feridas que não eram apenas do corpo. Ela havia perdido um irmão quando era menor e a dor recorrente fazia com que sua coragem fosse mais que bravura, era reparação. Ela aprendeu com a avó a plantar remédio nas feridas da alma sempre que pudesse. E Yuri, vendo a menina mover-se com a compostura de quem sabe que cada gesto encontra resposta, achou que havia um elo que iam construindo. Ele lhe deu um pedaço do lenço vermelho, lavou-o e fez dele um laço para o cabelo dela.
Um presente simples, mas carregado de reconhecimento. Aka aceitou e não o usou como um ornamento. Amarrou-o na frente ao se alongar, um nó baixo que lembrava de uma promessa. O tempo no deserto marca mais com ações do que com números. Houve um dia em que Yuri foi capaz de andar até a borda do aldeamento e sentar-se com as crianças a observar uma formação de nuvens. Outra vez, conseguiu montar um cavalo por alguns minutos e a sensação de levantar-se no dorso do animal fez suas lágrimas caírem discretas, como orvalho. A tribo não esqueceu tão cedo a suspeita. Havia perguntas que precisavam de resposta. Os mercadores eram homens que passavam pela trilha com mercadorias e às vezes com promessas vazias. Se havia traição, seriam chamados a responder segundo a lei que ali vigia, conselho dos anciãos e, se necessário, aliados de fora, como fazendeiros e oficiais que transitavam pela fronteira. Uma noite de vento trouxe ruídos que não pertenciam ao lugar. Havia passos, um tamborilar distante, voz abafada, e a avó ergueu a cabeça com a instrução aguda de quem conhece o som de fim de mundo. Antes que alguém pudesse falar, duas figuras surgiram no limite da luz do fogo do aldeamento. Eram mensageiros da estrada. Haviam encontrado sinais de um ataque a uma carroça e reconheceram traços que ligavam os rastros a um grupo de mercadores suspeitos. Não disseram nomes, mas as palavras correram rápidas. Há homens que fogem da lei, deixaram um homem amarrado. O murmúrio pegou como pólvora entre as tendas. Yuri ouviu aquelas palavras como se fossem um sino ao longe. O rosto dele perdeu cor. A lembrança, de mãos que ataram, de olhares que desviaram, foi mais que memória, foi um chamado. O ancião reuniu o conselho e falas ponderadas sucederam-se. Havia ali uma possibilidade de justiça formal, se buscassem aliados na cidade próxima. Havia também a chance de confronto direto, que a avó evitou com uma palavra seca. A honra exige que a verdade venha a público, disse o ancião, mas honra também é sabedoria. Aka, por sua vez, observava com olhos que agora sabiam a extensão do que era proteger alguém. Não era suficiente ter tirado o homem da árvore. A verdadeira prova viria quando fosse preciso olhar para os que o traíram e decidir o que é justo. Ela não era uma jurista, era uma criança que sabia que um elogio dado de coração tinha valor maior que uma coroação. Ainda assim, sentia uma inquietude que era ponta de espada. Queria que os que haviam ferido recebessem cumprimento à justiça, mas sem sangue desnecessário. As semanas transformaram a ferida de Yuri em história. Ele caminhava com mais firmeza e falava com os jovens sobre rotas seguras e como lidar com mercadores inescrupulosos. Os homens da tribo partilhavam histórias sobre honra em troca de fogo e comida. Havia, todavia, um vulto de inquietação. Os mercadores não eram simples ladrões. Alguns tinham aliados, e o dinheiro corria com facilidade por trilhas que o deserto parecia devorar. Se a tribo quisesse levar o caso a julgamento fora, precisaria de provas, de testemunhas, de coragem coletiva. Foi então que a aldeia descobriu um detalhe pequeno, enterrado como uma semente. O lenço vermelho que Yuri usara tinha um bordado singular, um ponto duplo reconhecível apenas por quem acompanhava rotas comerciais específicas. Um jovem da tribo, que acompanhara de longe as idas e vindas dos mercadores, reconheceu o padrão e disse: "Vi desenhos assim numa carroça perto da encruzilhada." Era a pista. O ancião indicou que enviassem 2 homens, um mensageiro e um cavalo veloz, para seguir a rota e trazer testemunhas. O risco era grande, mas a intenção de justiça fazia-se mais forte. Enquanto preparavam a expedição, Aka e Yuri passaram uma manhã inteira desenhando mapas na areia. Yuri, com mãos menos firmes que antes, traçava a estrada e indicava possíveis pontos onde os mercadores poderiam se esconder. Aka respondia com sinais e perguntas simples. A troca era de aprendizado múdo e ponderado. No final, Yuri deu à criança o amuleto de prata que havia pendurado no pescoço desde o primeiro dia. "Guarda isso", disse. "Vai te lembrar de que não se abandona quem está na sombra." Aka colocou o amuleto no bolso de sua saia, e a pedra azulada brilhava contra o tecido poeirento como se fosse promessa.
As trincheiras de confiança entre o forasteiro e a tribo foram sendo escavadas por atos pequenos, ajuda na colheita, ensinamentos sobre como amansar um cavalo ferido e histórias contadas sob a lua sobre estradas que terminavam em cidades de telhados vermelhos. Em contrapartida, Yuri aprendeu a falar com gestos e a entender que a justiça, às vezes, vinha na forma de colocar um problema em mãos de quem podia transformá-lo sem violência. Ainda assim, o perigo não ficava distante como uma nuvem preguiçosa. Ele pairava como fumaça na trilha. Houve um dia, enquanto Aka e Yuri recolhiam ervas no sopé das pedras, em que uma cobra fina deslizou entre as pedras, atraída pelo calor. A menina sentiu a presença antes de ver a sombra. Em segundos, a cobra estava perto, língua biforcada farejando o ar. Aka, com a calma que as crianças de aldeia desenvolvem, pegou seu rebozo, o pedaço de tecido que agora ornava seu cabelo, e balançou-o, chamando a atenção para longe do homem e para si. A serpente, curiosa pelo movimento incomum, desviou e sumiu entre os arbustos. Yuri, que aprendeu a reconhecer tanto o perigo do animal quanto a coragem da Aka, criança, segurou o ar com gratidão. Esses pequenos episódios teceram laços invisíveis. Aka crescia e seu papel mudava de salvadora ocasional para guardiã de um segredo compartilhado, a verdade de que um ato de bondade tinha desdobramentos. Mas a aldeia sabia que, para que a justiça fosse feita, precisavam virar a página e ir além do próprio acampamento. Numa manhã em que o vento soprava laranja sobre as pedras e as crianças corriam com pedaços de pau como se fossem lanças, chegou um cavaleiro de rosto rude trazendo notícias. Encontrara sinais de mercadores numa estrada lateral, e um dos veículos parecia ter sido improvisadamente abandonado. Havia marcas de cordas e humanidade que se esgarçava em confusão. O conselho se reuniu. O ancião, vendo a chance, decidiu procurar um contato na cidade de fronteira, um juiz que conhecia a lei dos dois lados, enquanto outros recolhiam provas. Havia uma urgência legal e um receio prático. Eles não queriam confronto direto, porque confronto trazia sangue, e sangue enraizava feridas que durariam gerações. Yuri, pela primeira vez, não se esquivou da responsabilidade. O rosto antigo da culpa deu lugar a um semblante de decisão. Ele criou, com a ajuda de algumas testemunhas e de um rastro reconhecido pelo jovem rapaz, um relato claro do que acontecera. O dia em que foi jurado por homens que preferiram a mentira ao risco. As ameaças veladas, o momento em que o deixaram na mesquite. O juiz da cidade, após ouvir as palavras e examinar as provas, concordou em enviar um oficial em trajes formais para interrogar os mercadores, uma ponte entre as leis do acampamento e as leis escritas em papéis nas cidades. A notícia de que a lei poderia agir foi recebida com alívio, mas também com cautela. Os mercadores, após tudo, não desapareceriam sem resistência. Havia a sensação de que o desfecho implicaria escolhas difíceis, buscar testemunhas na estrada, talvez arriscar emboscadas ou negociar com aliados externos. A tribo, entretanto, não era um corpo que se movia sem honra. A decisão tomada foi a de agir com método. Enviaram mensageiros para a cidade, recolheram testemunhas e prepararam documentos que pudessem provar a traição. Em meio aos preparativos, a relação entre Aka e Yuri aprofundou-se de formas que não se prestavam a palavras longas. A menina, que outrora simplesmente observava, agora levava pequenos remédios ao curativo do homem, ajudava-o a calçar calçado no começo da manhã e, às vezes, quando ele dormia, cantava baixinho para manter a noite menos pesada. Yuri, por seu lado, falava menos de si e mais de futuro. De um tempo em que a estrada seria segura para os que cruzavam e em que a palavra tinha peso maior que a moeda. Houve uma noite em que, sobre o céu vasto e com a fogueira baixa, o ancião falou em voz que trazia o temor de quem conhece os limites do mundo. Nada que fazemos aqui é em vão, disse. Quando tomamos alguém na sombra de nossa árvore, prometemos respeito. Mas o mundo fora pode responder com violência. A lei pode nos ajudar, mas a lei tem mãos longas e não é sempre gentil. As palavras não foram para assustar, foram para armar a comunidade de sabedoria. O primeiro movimento formal veio com um oficial da cidade. O homem chegou com papéis e perguntas, olhos que viam as linhas do rosto dos que mentiam. Ouviu testemunhas,
Analisou pegadas e comparou amuletos. O lenço vermelho apareceu como prova tangível, o amuleto de prata como sinal de ligação a uma rota. Em poucos dias, o quadro se formara. Havia rastros que ligavam os mercadores à traição. O oficial declarou que as acusações eram suficientemente plausíveis para levar a um julgamento. A alegria foi moderada, pois sabiam que tribunal não garantia retribuição imediata. Contudo, era o passo necessário para que a justiça aprendida na aldeia encontrasse voz nas cidades. Quando as ordens foram enviadas, um grupo de homens, alguns da aldeia, outros da cidade, partiu para seguir o rastro. A brasa de esperança acendeu-se como chama baixa. Aca permaneceu para ajudar os doentes, para garantir que o homem que ela tinha salvo estivesse estável. A cada dia que passava, Yuri parecia mais disposto a enfrentar não apenas seus inimigos, mas suas próprias falhas. Havia em seu rosto um traço de humildade que antes faltar. Talvez nascido não do peso da punição, mas da graça oferecida por pessoas que não conheciam seu passado e o acolheram assim mesmo. E foi numa tarde de céu amarelo, enquanto Aca varria a entrada da tenda com um galho seco, que ouviram ao longe um rumor de rodas e um desespero velho, o retorno dos que fugiam com a tarde. Homens chegaram apressados, dizendo que os mercadores haviam sido alcançados e levados, talvez não pela mão do juiz, mas pela pressão da comunidade. Havia no ar um sentimento de vitória, mas também uma inquietação. Como lidar com aqueles que feriram sem deixar que a vingança substituísse a justiça? A tribo reuniu-se na clareira. O ancião falou com firmeza. A avó sussurrou diretrizes de cura aos que se feriram. E Yuri, por sua vez, foi chamado a contar sua história diante dos que agora viam nele não um estranho, mas alguém que contribuiu para a segurança de todos. Ele falou com voz curta e medida. Quando terminou, Aca segurou sua mão e sentiu, naquele aperto, a confirmação de que o mundo tinha sido, por ora, curado de uma ferida. Enquanto a lei seguia seu curso nas cidades, depoimentos, papéis, decisões que levavam tempo e geravam tensão, a aldeia celebrou de modo simples. Houve festa modesta, canções que passavam de geração em geração, e a fogueira que aquecia não apenas corpos, mas corações. Aca dançou com as outras crianças e, em seguida, correu para perto da tenda onde Yuri repousava. Ela tocou o lenço que antes lhe dera e viu que a cor estava desbotando, mas o nó permanecia firme. Era um símbolo que crescia em significado, um lembrete de que laços se formam por escolha, não por sangue. Mas as estradas da fronteira guardavam incertezas que as fogueiras não podiam apagar. Havia, ainda, a necessidade de reparos que se estendiam além de uma festa. Alguns mercadores, ao serem confrontados, buscaram reduzir suas culpas com subornos e promessas. A justiça, quando exigida, encontrava obstáculos, interesses e ligações. A tribo entendeu que a luta seria longa. Proteger a terra, garantir que estradas fossem seguras, educar os jovens para que a traição não tomasse o lugar do cuidado. E, no silêncio da noite, enquanto as estrelas teciam um manto frio, Yuri acordou em sobressalto e olhou para a menina que dormia ao seu lado com o amuleto seguro no bolso. Ele tocou o pescoço nu e sentiu que havia algo a devolver, não só palavras, mas ações. Havia um pecado de omissão que precisava ser reparado. Na manhã seguinte, ele chamou o ancião e propôs algo que surpreendeu muitos. Queria, se fosse aceito, ficar por um tempo entre eles, ajudar a vigiar as estradas e ensinar os jovens a negociar sem abrir mão da honra. Sua proposta foi recebida com silêncio, e depois com uma palavra que tinha peso de promessa. Se ficar, será por honra e por serviço. Aca ouviu a decisão com alegria contida. A ideia de que Yuri pudesse tornar-se parte daquele mundo era reconfortante. Havia, contudo, uma sombra. Ele ainda carregava saudades de outras terras e talvez tivesse obrigações a cumprir além dos limites do aldeamento. Ele confessou isso numa tarde, olhando para as linhas do horizonte que se fundiam com o céu. Tenho gente que contei meu nome, disse ele, e devo a eles explicação. A avó sorriu com a paciência de quem já vira muitos invernos e muitas idas.
A honra pede retorno, não fuga, murmurou. Os dias seguintes foram de obra e aprendizado. Yuri ajudou a erguer uma vedação que protegia o poço, ensinou os jovens a amarrar nós resistentes, trabalhou com o ancião em mapas e rotas. Aka, por sua vez, continuava a acompanhar a curandeira, colhendo ervas e aprendendo a distinguir o perfume que curava daquele que iludia. As noites traziam histórias trocadas, e aos poucos o estrangeiro tornara-se habitante. Mas o destino, que raramente se sustenta em placidez por muito tempo, já preparava um teste maior. Um dia, um mensageiro chegou com um papel selado. Era notícia de que, após muita insistência e provas, os mercadores seriam julgados na cidade. Havia, entretanto, também menção de que alguns homens da estrada estavam organizando retaliação contra os que os haviam exposto. A ameaça agora não era apenas legal, era vingança, e vingança conhecia caminhos sombrios. A aldeia se reuniu com rapidez. O ancião avaliou riscos, e a avó cravou que deveriam proteger os pontos vulneráveis. Haveria patrulhas aumentadas, e Yuri se ofereceu para liderar parte delas. Aka, na contramão da prudência que cuidava com cuidado de uma criança, sentiu um desejo impossível de conter. Queria estar ao lado do homem que a vida lhe concedera para cuidar. Era um impulso que vinha de antiga lealdade, algo nascido no gesto de tê-lo trazido da mesquite. Mas as regras eram sábias. A criança não deveria ir para a estrada onde homens decidiam pendências com sovas de poder. No silêncio da sua tenda, Aka delineou na areia um mapa de rotas e marcou ali os pontos onde poderia, sem perigo, ajudar, talvez recebendo mantimentos, talvez vigiando caminhos laterais. Olhando para o amuleto de prata, colocou o próximo ao peito e fez, meio em voz baixa, uma promessa simples: não deixarei que a sombra volte. A promessa não era juramento de guerra, era compromisso de cuidado, e o deserto ouviu. Ao longo das semanas, enquanto justiça e retaliação se tramavam além das colinas, pequenos eventos testaram os laços que haviam sido tecidos. Um mensageiro voltou com vestígios de confronto. Não havia muita morte, graças à vigilância do oficial, mas havia homens feridos, e um dos acusados tentou comprar sua liberdade com promessas e segredos. A lei seguia lenta, e a tribo aprendeu que a paciência era arma tão potente quanto a lança. No calor de um entardecer em que as sombras se esticavam como dedos, Yuri e Aka foram até a mesquite onde meses antes o homem estivera amarrado. A árvore testemunha muda erguia-se com o mesmo vigor. Yuri tocou o tronco, como se agradecesse a lembrança. Ele tirou do bolso um papel amarrotado, uma carta que trazera do passado e que agora mostrava as assinaturas que poderiam ser usadas no tribunal. Nomes que vigiavam, artigos que provavam fraude. Voltarei, disse, não como promessa vaga, mas como intenção firme. Quando tudo acabar, podes me chamar de volta se quiseres que eu fique. Aka sorriu, e naquele sorriso havia o reconhecimento de que a vida mudara. O homem já não era apenas alguém que a infância salvara, era parte da teia que segurava a aldeia diante do mundo. E havia, nos olhos dele, um brilho de gratidão que não precisava de palavras grandes. Entre eles, o lenço vermelho pairava como um pequeno sol que havia testemunhado o começo. E ainda assim, enquanto a justiça fazia seu trabalho, havia algo não resolvido. A forma como a traição de uns poucos deixava marcas em estradas, famílias e memórias. A aldeia sabia que não bastava punir, era preciso restituir, reconstruir e cuidar para que a esperança não fosse somente um fogo de ocasião. Por isso, enquanto aguardavam vereditos e a chegada de cartas oficiais, dedicaram-se a plantar raízes mais fortes. Cavalos conduzidos com mais cuidado, trocas de informações entre viajantes e um sistema simples de proteção que envolvia jovens e anciãos. Nos meses que se seguiram, a história de Yuri passou a ser contada em vozes que tomavam distintos tons, umas inclinadas à admiração, outras à cautela. Aka, crescendo entre o aprendizado e as tarefas, tornou-se figura de confiança, não mais menina que apenas observava, mas guardiã discreta das rotas. E quando o dia chegou em que oficiais e juízes assinaram papéis e decidiram pelo encaminhamento judicial, a tribo respirou um alívio que era mistura de vitória e de saudade pela simplicidade perdida. Mas havia ainda um fio de futuro a ser tecido.
Yuri, cujo passado se estendia em várias direções, devia decidir se partiria quando a lei pedisse que comparecesse à cidade para testemunhar ou se ficaria, como propusera, para ajudar a estabelecer segurança. A decisão encurtou-se numa manhã clara, quando o ancião e a avó ofereceram-lhe um gesto de concessão, a chance de ficar, por um tempo, desde que trabalhassem em prol do bem comum. Era um tipo de adoção informal, um pedido que reconhecia sua transformação. E Yuri, olhando para Aka, sentiu que aceitar significaria adotar não apenas um lar, mas uma responsabilidade. Ao aceitar, fez um acordo simples: ficaria até que as estradas, aquelas que ora cortavam e ora juntavam, ficassem mais seguras. Depois disso, iria prestar contas com seu passado e escolheria. A promessa não era só para a aldeia, era para si mesmo. E Aka, contente, amarrou o lenço vermelho em seu próprio cabelo, como juramento de que guardaria a lembrança do dia em que uma menina arriscara o que tinha para salvar um homem. O vento mudou, e com ele vieram novas histórias. Mensageiros da estrada trouxeram notícias de que alguns mercadores foram condenados a pagar indenizações e ser banidos das rotas locais. Outros que se mostraram colaborativos em juízo receberam penas brandas, mas a maioria reconheceu que a vergonha de ser exposto valera como punição adicional. A aldeia viu que justiça podia vir com pesos variados, mas sempre com a necessidade de renovar contratos de confiança entre estradas e pessoas. Enquanto isso, a vida cotidiana retomava seu curso. Aka continuava a aprender ervas, a ouvir as histórias noturnas, a correr com as crianças. Yuri tornou-se figura de confiança entre os que viajavam, ensinava rastreio, ajudava na reparação de rodas e, sempre que podia, seguia jovens mercadores e lhes mostrava que havia valor em não trair. A relação entre ele e a tribo amadurecera num tipo de parentesco escolhido. Houve, porém, um ponto em que a história precisava ganhar outra voz, a do futuro. 10 anos depois, as areias do deserto tinham desenhos novos. As rotas haviam se tornado mais seguras, alguns caminhos ganharam pontes de madeira feitas pela cooperação entre aldeia e fazendas vizinhas. E, sobre essa tela temporal, a narrativa prometia trazer respostas que só o tempo poderia oferecer, como a coragem de uma criança transformar vidas em ondas que vinham mais longe do que a solidão de um dia de verão. Aka, já não mais menina do rebanho de 8 verões, cresceu como curandeira em formação. Seu nome começou a ser chamado com reverência por outros acampamentos, e em sua cintura pendia o amuleto de prata, agora com a pedra azul polida pelo uso cotidiano. Yuri, por sua vez, deixou de ser um visitante assombrado por lembranças para se tornar um homem que escrevia cartas sobre rotas seguras e buscava soluções para que outras crianças não precisassem daquela coragem para salvar estranhos. A promessa feita e o lenço vermelho que agora costumava usar em dias de vento lembravam-lhes de que um gesto de bondade não morre fácil, ele se propaga. E ainda havia o fio que faltava ser amarrado, a verdade completa sobre os mercadores e as reparações que a cidade oferecera. A justiça formal cumpria parte do dever, mas a restauração social, a reparação das casas, dos caminhos e das memórias dependia do compromisso de muitos. A tribo, por sua vez, encontrou formas de transformar a dor em previdência. Criaram rotas compartilhadas, sistemas de aviso e um pequeno posto de encontro onde viajantes podiam deixar relatos e prevenir enganos. No entardecer em que Aka, agora com cabelos mais longos e postura de liderança, caminhava com Yuri para a mesquite que testemunhara o início de tudo, ambos sabiam que a história era mais que um evento, era um legado. O lenço vermelho, que começara como objeto do acaso, tornara-se símbolo de aliança. O amuleto de prata, passado de mão em mão, guardava memórias de noites frias e promessas calorosas. E enquanto o vento soprava e as sombras se alongavam, um mensageiro apareceu com o rosto cansado, trazendo novas palavras que fariam o coração de Yuri apertar de curiosidade e medo misturados. Uma carta havia chegado, escrita por mãos que pertenciam à sua família distante, e o nome assinado no final prometia reencontro. Havia naquele trecho a possibilidade de fechamento pessoal para o homem que um dia estivera à sombra da mesquita, e a promessa de que o mundo lá fora ainda pedira respostas que pertenciam tanto ao passado quanto ao futuro.
Aka segurou a carta nas mãos por um instante e, ao lado de Yuri, sentiu que a vida lhe oferecia mais que escolhas simples. Dava-lhe a chance de ver o quadro inteiro. O céu enchia-se de estrelas e a aldeia, lá embaixo, continuava sua vigília de sempre. Havia, contudo, uma certeza que crescia. O ato de coragem de uma criança mudara o curso de muitos. E talvez, apenas talvez, sua coragem inspiraria outros a responder com igual grandeza. Ainda havia desafios por vir, alianças a selar e despedidas a enfrentar. Mas a raiz plantada naquela tarde de calor floresceu em algo que parecia mais sólido que a areia. E assim, com as vozes distantes da aldeia cantando ao redor da fogueira, Aka e Yuri se sentaram e conversaram sobre o futuro. Sobre viagens que poderiam acontecer, sobre laços que poderiam se fortalecer e sobre a promessa, feita uma vez em silêncio, de que não se abandonaria quem está na sombra da mesquita. O deserto, testemunha constante, pareceu então guardar o segredo de que, às vezes, um gesto pequeno pode virar história. Aka segurou a carta um pouco mais tempo do que parecia justo. A caligrafia na folha amarrotada era firme, diferente. A pressa dos bilhetes de viagem que ela costumava ver e o selo batido com o emblema da cidade, 3 ondas e uma caravela estilizada. Lembrava-lhe as histórias de mercadores que atravessavam desertos com cargas de seda e sal. Yuri passou a ponta dos dedos pelo papel, como se pudesse ler ali não só palavras, mas beijos e faltas antigas. "É da sua família?" perguntou ela, sem tirar os olhos da letra. Ele se apoiou na mão no joelho, encostando o queixo. O vento trazia o cheiro de ervas secas e carne assada, e a voz distante das mulheres que puxavam a noite com canções reagia como uma borda frágil àquela confissão. "É", disse ele, "do meu irmão mais velho. Diz que a mãe está doente, que o camelo que herdamos quebrou a perna e que há questões. Há também palavras que pedem que eu volte para falar de terras. Fala de uma casa que talvez fosse minha, se eu quisesse aceitar." Aka sorriu, mas era um sorriso com pontas cortadas. Conhecia as feridas de Yuri. Não eram todas visíveis. Algumas viviam presas atrás dos ossos, outras explodiam só quando o riso se enchia de silêncio. Sabia também do que o nome da família significava para ele, orgulho e vergonha entrelaçados. "O que sente?" perguntou ela, procurando o homem que lhe ensinara tanto sobre as trilhas e a bondade. Ele mordeu o lábio. Por um momento voltou a ser o menino que olhara pela primeira vez para a mesquite, o menino que aprendera que uma palavra podia arruinar uma vida. A lembrança daquele dia, a traição que quase custara a uma criança a vida, a culpa que o acompanhara tanto tempo, ainda pulsava diferente. A carta era uma ponte, e as pontes tendem a balançar. "Sinto que não sei se fui feito para voltar a essas casas", confessou. "Elas perguntam por um filho que talvez eu já não seja. Mas sinto também que há perguntas que eu preciso responder, perguntas que não se resolvem com palavras trocadas à distância." Aka passou a mão pelo ombro dele. O lenço vermelho tremulou com o movimento, uma mancha viva contra a areia escura do crepúsculo. "Então vá", disse ela, com calma que não era para apressar nem para afastar. "Vá até a cidade, fale com seu irmão, veja sua mãe. Não deixe que a história continue a subir poeira sem que você assente no lugar certo." Houve entre os dois um silêncio como quem permite que um destino escolha as palavras. A aldeia vivia de decisões que nasciam com a madrugada e amadureciam com a vigília. Não era costume mandar alguém só, especialmente alguém como Yuri, que agora tinha laços pela tribo. Mas a vida também não se moldava por costume quando havia famílias a reconstruir. Na manhã seguinte, as mulheres que cuidavam do posto de encontro reuniram-se para bordar um pano de viagem. Um gesto que, ali, valia tanto quanto bênção. O pano saía das mãos com desenhos de rota e de proteção. Os homens que haviam aprendido com Yuri e com os fazendeiros vizinhos ofereceram reparos e ferramentas. Um velho carpinteiro trouxe um eixo de reposição para o pequeno carro de rodas que Yuri mantinha, lembrança de viagens passadas. Um menino, que havia sido salvo pela coragem de Aka quando ainda era criança, trouxe um punhado de sementes de ervas medicinais, pedindo que ela as levasse para a cidade para espalhar aquilo que aprendera. Yuri aceitou tudo com a voz baixa, surpreso pela facilidade com que a tribo se tornava família para alguém que não nascera ali.
A carta abriu uma porta e o povo, com sua generosidade natural, ajudou a reparar o batente. Antes de partir, o ancião da tribo quis vê-lo. Encontraram-se ao pé da mesquite, onde anos antes o mesmo ancião havia dito palavras que mudaram o curso de uma tarde. Seus olhos tinham a calma de quem vira gerações marcharem na areia, a pele riscada como mapa. Filho, começou o velhote, e a palavra soou simples como a única que fazia sentido. A estrada chamará. E você foi salvo da solidão porque escolheu ser parte de nós. Leve conosco no bolso o que aprendemos. Não é só a força do braço que garante o retorno, mas a coragem de pedir perdão e de oferecer ajuda. Yuri inclinou-se, e o ancião pousou a mão sobre a sua cabeça, gesto antigo de bênção. Foi uma coisa pequena e inteira. Aka, ao lado, segurou a borda do lenço vermelho, e por um instante os dois se reconheceram como duas pontes, dela para o povo, dele para o lugar que outrora feriram. No dia da partida, a aldeia inteira foi até a trilha que descia para a rota principal, não em grupo festivo, mas com a presença silenciosa de quem compreende que despedidas fazem nascer raízes novas. Havia oferendas discretas, tâmaras, um cantinho de farelo, um pequeno cesto com ervas secas. Yuri levou tudo num saco de couro bem amarrado. Ele montou num animal de carga emprestado, à sombra da mesquite ficando para trás como um livro fechado. Aka caminhou com ele até onde a areia começava a ficar alta e as marcas das rodas se perdiam. Havia a possibilidade de que ela o acompanhasse até a cidade. Havia também a possibilidade de ficar para cuidar daquilo que nos últimos anos ela ajudara a edificar. Não havia pressa em decidir. Volto antes que as ervas sequem, disse ela, num meio sussurro que era promessa tanto para si quanto para ele. Ele quase riu. Havia nas palavras dela a afirmação de que o mundo não cabia só num reencontro, cabia também em pequenas fidelidades. E eu venho buscá-la se a cidade não pedir mais de mim do que eu posso dar, respondeu ele. A alvorada abriu o céu em placas de vermelho e azul. As silhuetas das dunas alongaram-se, e a caravela batida no selo da carta parecia agora uma imagem que os acompanhava na memória. Quando finalmente se separaram, houve um abraço demorado, daqueles que tentam dizer tudo sem precisar de perguntas. A viagem começou simples, primeira parada num oásis conhecido, seguida de outra onde mercadores trocavam notícias por água. Yuri percebeu logo que o mundo além da mesquite tinha um compasso diferente. As falas eram mais aceleradas, os olhos das pessoas carregavam o traço de outros locais. Ele sentiu-se estrangeiro e, ao mesmo tempo, estranhamente em casa. O lenço vermelho, oculto sob o manto, lembrava-lhe a um só tempo da tribo e daquela menina que se tornara líder. Na estrada, as histórias vinham embaladas em pausas. Um mercador falou de um novo posto de troca que nascera ao longo de uma rota menos usada. Outro contou sobre forasteiros que haviam tentado vender joias duvidosas. As palavras eram sinais de um mundo que avançava, das rotas que se multiplicavam e das possibilidades que surgiam quando a coordenação entre aldeias e cidades aparecia. Ao aproximarem-se da cidade, o horizonte mudou. De areia sem fim passou para serralhos de telhados. A fumaça dos fornos subia em colunas e o tráfego de pessoas parecia um riacho controlado. Yuri sentiu um frio novo, não fé, mas ansiedade, no peito. As lembranças familiares, os passos que deixara, o menino que correra sem rumo quando fugira de uma culpa que pensava carregar até a morte, tudo retornava com intensidade. O portão da cidade abriu-se sob a batida de guardas que olhavam os viajantes com a distância que anos de vigilância trazem. O selo na carta ajudou a abrir portas menores, um empregado reconheceu o sobrenome e palavras discretas atravessaram corredores. Em pouco tempo, Yuri estava diante de uma casa que guardava menos móveis do que segredos. A recepção foi contida. Um homem de meia idade, a face marcada por preocupações, correu ao encontro dele. Pelo sorriso contido, Yuri entendeu que era o irmão que escrevera. O abraço entre os dois foi breve e a casa cheirou a panos molhados e a esforço. A mãe, deitada num leito simples, abriu os olhos com a surpresa de quem vê alguém voltar de um sonho que se acreditava perdido. Havia dor no rosto dela, mas também alívio. "Meu filho", murmurou ela, e a voz dobrava-se como corda que ainda não fora totalmente esticada.
As primeiras horas na casa foram um redemoinho de palavras que tinham de se ajeitar, desculpas, perguntas óbvias sobre o que acontecera, explicações truncadas. Yuri contou com parcimônia sobre a tribo, sobre Aka, sobre as melhorias nas rotas. Falou com cuidado da culpa que o fizera partir. O irmão ouviu, algumas vezes assentindo, outras vezes sem conseguir ocultar o peso daquilo que o passado reservara. À noite, quando as luzes na cidade diminuíram e a casa retomou a respiração, Yuri saiu ao pequeno terraço. O vento ali tinha o gosto de algo anterior. Um mundo de portas de madeira, de cantos repetidos. Ele puxou o lenço vermelho do bolso e o estendeu entre os dedos como se pudesse medir o tempo que se passara. Pensou em Aka, na mesquite, na aldeia que vira florescer a partir de sua pequena coragem. Pensou nas promessas feitas àqueles rostos de areia e fogo. Havia coisas que o chamado da família exigia. Conversas sobre terras, sobre responsabilidades, sobre heranças que felizes e infelizes se transformavam quando as pessoas reapareciam. Havia também uma pergunta que não cessava de martelar. Voltar significava aceitar um papel. Partir poderia ser traição. E ao perceber que algumas respostas exigiriam mais tempo do que a calma daquela primeira noite poderia oferecer, Yuri fechou os olhos e deixou que as memórias o envolvessem. Lembrou-se da promessa que fizera à sombra da mesquite, não abandonar quem estava na sombra. Se o retorno à cidade fosse o ponto de prova, sabia agora que teria de descobrir como manter ambas as lealdades, sem que uma destruísse a outra. Antes de dormir, escreveu uma carta, curta, porém firme, para Aka. Não era um adeus nem um pedido de espera mansa, era uma oferta de verdade. Prometia que assim que as questões se ajeitassem, ele voltaria. E caso demorasse, que aceitasse que ele levaria consigo o lenço vermelho como lembrança e também como compromisso de retorno. Ao amanhecer, com a cidade ainda em vapor de madrugada, Yuri encontrou o irmão no pátio. Entre as palavras de negócio e parentesco, um nome surgiu que acelerou a respiração. Havia uma dívida antiga, uma disputa de terra que ameaçava tornar o retorno menos simples do que a carta anunciara. O irmão pediu que Yuri ouvisse e considerasse soluções, e a conversa virou um nó que pediu paciência. E enquanto as soluções eram costuradas, outra verdade se insinuava. Nem todo reencontro fecha feridas de imediato. Às vezes, escancara outras. Yuri sentiu pela primeira vez que sua jornada poderia ser longa não apenas em distância, mas em reconstrução. Mas havia uma decisão que já estava tomada no coração da aldeia. A de que suas rotas compartilhadas e o posto de relatos continuariam, mesmo que um de seus filhos viajasse. Haveria, no retorno de Yuri, um lugar pronto para receber histórias novas, reparos, cartas e talvez, um dia, mais rostos que a coragem de uma criança ajudara a salvar. Assim, entre reuniões, cuidados e promessas escritas, a narrativa abriu novas frentes. O deserto lá fora continuava seu trabalho silencioso, e a mesquite, ilesa no horizonte das memórias, aguardava. Ainda havia muito a resolver. Terras, dívidas, explicações e, sobretudo, o encontro que faria Yuri encarar definitivamente quem era. Aka, do outro lado da trilha, continuava a cuidar da aldeia, mantendo viva a chama das pequenas lealdades que sustentavam vidas inteiras. O futuro havia se tornado para ambos um mapa que exigia andanças. Eles sabiam que cada passo levaria a outro e que algumas estradas só se entendem andando. E assim, enquanto as ruas da cidade despertavam, a história inclinou-se para o próximo gesto. Decisões que exigiriam coragem renovada e um reencontro que talvez, só talvez, fizesse as coisas se encaixarem de modo mais claro.